Sejam todos bem-vindos. Hoje é uma noite festiva. Nós estamos aqui para festejar os premiados. Eu já chamo de imediato José Eduardo Gonçalves. E o Eduardo Lacerda, que é o editor. Essa é a segunda edição, né, do Prêmio Academia Mineira de Letras. No ano passado nós tivemos uma autora, né, vencedora, a Laura Cohen Tabelo, e esse ano o José Eduardo Lacerda. Os dois estão aqui, que esse prêmio premia também o editor. Sem editor, mas já tem escritor, né? Então, essa premiação dupla. Mas antes de falar mais sobre o prêmio, depois nós conversarmos, eu já disse ali que essas pistas falsas, eu vou querer saber qual que é a pista certa, afinal, porque todos estamos curiosos. O Odilon, que é ator, vai falar para a gente um dos contos da turma. Dois? Ah, então bom. Um deve ser o certo, o outro deve ser o falso. E foi, né? Apesar de ser um culto, vou usar uma cadeira porque os contos pedem isso. O Zé, eu falei para ele, Zé, a gente tem que ler um conto seu na sua premiação. E aí eu já tinha escolhido um dos contos uma vez para gravar de presente para ele quando o livro saiu. E aí ele disse, pode ser aquele que você já gravou. Eu falei, não, é uma premiação sua, você tem que escolher os contos. Da outra vez eu já tive essa liberdade, agora você escolhe. E ele escolheu dois contos que são a relação de pai e filho. E duas relações de pai e filho completamente diferentes. Eu já vou pedir desculpa porque eu vou ter que sair assim que eu terminar, porque eu tenho um outro evento que já estava marcado às 8, online, uma turma lá de Florianópolis. Mas mesmo já estando um pouco atrasado, eu vou fazer uma contravenção, porque o Zé pediu dois contos, só que tem um outro curtinho, que também é uma relação de pai e filho. Eu vou começar por ele, porque aí os outros dois amaciam um pouco a nossa noite. Mas esse foi um dos primeiros contos do livro que me deixaram assim, muito impactado, e eu achei bom trazê-lo também, sobretudo pelo sucesso que está fazendo o filme Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, né? E vou começar com o conto O Garoto. O menino foi colocado no canto da cela, que tinha uma lâmpada fraca iluminando a cena. O homem estava de pendurado num pau, com as pernas arqueadas e a cabeça para baixo. Estava nu e sangrava quando o menino entrou com o homem. Está vendo o que a gente faz com esses comunistas que querem acabar com as nossas famílias? E o homem batia no outro. E não podia fazer nada, a não ser gritar e chorar. Sangue, chute na cara, soco no estômago, pancada. Olha,
olha direito o que a gente faz com gente que não presta, que não honra a própria família. O menino urinou de medo. Sentiu o líquido quente escapar pelo short, descer pelas pernas e molhar os pés que calçavam na sandália gasta. Ele já vira matar galinha e até porco uma vez, mas nunca vira um homem morrer daquele jeito, de tanto apanhar. O menino, então, pediu ao homem que batia: pai, me deixa sair. Mas agora tem um outro, de outra natureza, outra relação de pai e filho. Chama-se Tarde no Campo. É um jogo de futebol. Um filho que vai no campo ver um jogo de futebol com o pai. Quando a bola começou a subir, todos que estavam na linha do gramado e os que, por sorte e escolha, estavam um pouco acima, nas arquibancadas, colocaram os seus olhos nela e começaram a segui-la. Já a seguíamos antes, em seus volteios súbitos, suas corridas longas, idas e vindas entre pernas, meias, chuteiras e maus tratos. Ela era a dona de nossa aflição, de nosso suspense e de toda e qualquer atenção, e não os 22 marmanjos que a disputavam com ardor. Mas agora ela escapou, voou, e ela subiu muito, vítima de um chute equivocado de um zagueiro que tentou barrar a sua trajetória e acabou por lançá-la ao alto. Subiu tanto que agora a vejo, eu e todos os outros, de encontro ao fundo azul do céu, emoldurada pela largueza bela do dia ensolarado. E ela, por um instante, se aquieta lá, como se fosse o próprio sol. E então, a vida explode. Naquele minúsculo fiapo de tempo que antecede a queda, que prenuncia o retorno, a bola, soberana e única, escreveu o meu destino. Segurei a mão de meu pai, sentado ao meu lado direito, e tive a certeza de que seria para sempre órfão daquele momento. Senti saudade do menino que já naquele dia se despedia dele mesmo e de suas tardes de futebol com o cheiro de laranja ainda fresco nos dedos da mão. Eu não podia saber o que era aquilo, mas já sabia. Era Deus. Me vi correndo pelas ruas junto com outros meninos, brincando de coisas que não existem mais. Me vi de joelhos ralados, a roupa suja, certo de que levaria uma bronca antes de tomar um banho e dormir como um anjo. Me vi cercado de afeto. A casa cheia de gente, comida, livros. A casa que eu levaria junto a mim, onde quer que estivesse, a partir do instante em que vi a bola encontrar o céu. Então pensei, assim é o mundo, tão vasto, tão cheio de luz e mistério. Então a bola iniciou sua volta, e os olhos de todos os que estavam lá
a seguiam em sua descida vertiginosa. Ela que, em sua descida, me trazia de volta ao campo miúdo de minha vida. Agora, cheia de uma saudade que eu ainda nem percebia, mas que já era minha e de mais ninguém. E assim a vi, descendo, bela e majestosa, rasgando a moldura da cena para entrar de novo no espaço de toda a gente. Quando ela estava chegando lá, os homens saltaram, 2 ou 3, tentando encontrá-la com suas cabeças, e um deles a tocou. E foi de tal modo certeiro, que não apenas a tocou, como a destinou contra o gol adversário. E era, por nossa sorte, o gol do inimigo. E foi uma cabeçada tão forte e certeira que o goleiro do outro time não houve por detê-la. E a bola, como por encanto, por magia, por poesia, se livrou das mãos do outro e se encaixou inteira naquele canto entre as traves, estufando a rede adversária e permitindo a todos que gritassem: gol! 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 E eu gritava gol, porque sabia que teria saudade do dia em que vi a bola transformada em sol. Meu pai disse: esse jogo é nosso. E eu respondi: sim. Esse jogo é nosso. Agora esse se chama A Canção, outra relação de pai e filho, e essa história obviamente não tem nada a ver com Zé, vocês vão perceber que não tem nada a ver, mas ela tem coincidências com Zé. É um pai que pede que dá uma letra para um filho, uma letra de música para que ele musique. Mas é um pai que abandonou esse filho, encontra esse filho depois, não é o caso do Zé, mas ele tem um filho que é músico. E ele já me contou que ele já fez letras de música que ele deu para o Lucas Avelar musicar. Então eu queria convidar o Lucas para ficar aqui do meu lado. Quero te pedir uma coisa no final desse ponto. Cheio de surpresa. O Zé falou: você tem 15 minutos, você vai ter Fica aqui. Pedir, chama-se A Canção. Pedi ao meu filho que tocasse aquela canção que ele fez com uma letra que eu lhe dei de presente. Sabe, filho, aquela coisa que eu escrevi tem um bom tempo, mais de 20 anos, com certeza. Tanto tempo assim? Claro, até mais. Sei lá, uns 30. Não sei mais o nome. Era uma letra pequena, poucas linhas. É claro que eu me lembro, pai. Olha só, quer escutar agora? Eu disse que sim. E me sentei na poltrona que meu corpo moldara ao longo de algumas décadas de uso. A poltrona reclina-se levemente, acolhendo meus ossos, já gastos por uma vida sórdida, impura. O que sobrou de mim agora se aquieta com os braços em repouso. Nunca estive só tendo uma poltrona como essa. Ela foi testemunha de acontecimentos estranhos, cenas febris, algumas excitantes e festivas, outras só engraçadas ou tristes,
companheira do meu progressivo desligamento do mundo e dos outros. Deixei tudo para trás aos poucos. Fomos ficando, eu e ela. Meu filho me tira do torpor melancólico com as primeiras notas. A voz dele, já madura, em par com os cabelos que começam a rarear, traz de volta uma melodia estranhamente familiar. Então era isso. Nem poderia ser diferente. As palavras anunciam o desenlace de um idílio amoroso. Como quase tudo em minha vida, eu penso. Nem os livros escaparam da sina. A maioria já se despediu para outros cantos, outras mãos. Moro com poucos pertences neste apartamento que sobreviveu às intempéries. O que sobrou de verdade foi o filho, que insiste em atestar sua existência de tempos em tempos. Isso depois de eu tê-lo esquecido por muitos anos, quando fugi do país. Por que mesmo eu fugi? Havia razões de sobra, certamente. Credores, polícia, amantes, o rol de desatinos sempre foi enorme. Fracassei em quase tudo. O mestre das rotas obscuras, dos prazeres imediatos, dos erros previsíveis e ainda assim insistentes. Fugi para tentar ser outro. Até o menino eu deixei para trás, sem qualquer remorso. Não o vi crescer. Só muitos anos depois o procurei, quando a mãe dele já não existia, e eu voltei à cidade, tentei esquecer, sem conseguir. Por alguma razão, ele me aceitou. Me perdoou. Havia se tornado um homem, de barba, cabelos longos, o olhar suave, pousado em algum lugar que eu jamais alcançara. Ele tinha todas as razões para me renegar, mas não o fez. Pai, a vida para nós começa agora. Foi o que ele me disse. E eu acreditei. Ainda assim não consegui ser o pai que ele certamente desejava. Continuei a ruminar o meu descompasso com o mundo, em desalinho com as vidas ao redor. Que eu me lembre, o único presente que dei ao filho foi aquela letra de música. Ele saberia o que fazer com ela. A música me vem inteira agora que ele a canta. Também me lembro por que a escrevi, movido por qual destroço. Você nunca a gravou, não é mesmo? Ele sorri, nem precisa responder. Ele fez a música, mas o que ela diz me pertence, não a ele. Estou preso à poltrona, encharcada de uma lembrança feroz. Poucas coisas escaparam ao meu desgosto. Desfiz-me de tudo, das pessoas, inclusive. O esquecimento foi o bálsamo para as chagas. Aos poucos, tudo se esgarçou em minha memória. Nem sei direito se esse que está à minha frente é mesmo o garoto que eu não vi crescer. Pode ser um impostor, por que não? Mas ele sabe a letra que eu um dia escrevi, então só pode ser ele. Minhas mãos magras apertam os braços da poltrona
enquanto a voz dele se afasta lentamente, como se um de nós estivesse se movendo para longe do outro. Nesse momento tenho medo. Nada se parece com nada que eu já tenha vivido. A sensação de bruma e frio, uma espécie de cegueira que ilumina tudo e me faz gritar o nome do filho, que canta, cada vez mais longe de mim. Mas, ainda assim, eu sei. É para mim essa canção. José Eduardo Gonçalves. Canta pra gente umas canções que você visitou no seu pai. Meu pai já me passou muitas letras e eu fiz música de todas elas, mas realmente eu não gravei em estúdio, não gravei discos, mas uma delas eu registrei na quarentena. Eu vou tentar lembrar dela aqui, obviamente. Coisa de louco essa de não querer ser mais o que já fui um dia, de não saber mais o que já soube, quem diria. Nessa tamanha, ele já disse, nem tudo cabe, nem tudo rima, sou eu quem jaz, ou ela que não satisfaz. Vou-me embora sem deixar saudade, vou daqui pra qualquer lugar, se tive um nome, qualquer nome, nem me lembre de lembrar. Noite afora sigo o rastro de meu passo, sou eu ou ela quem andou aqui, miragem doida, cavo minha dor sem dó, e agora chega. Vou daqui pra lá, vou pra qualquer lugar. Nessa voragem, se a fome aperta, tiro a foto dela do meu paletó e grito, 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 seu nome, meu, de ninguém, seu nome, meu, de ninguém. Vou-me embora sem deixar saudade, vou daqui pra qualquer lugar, se tive um nome, qualquer nome, nem me lembre de lembrar. Vou chamar o nosso secretário-geral, jornalista J.B. Vidal. Bem, você tem uma função aqui, e que é o presidente, o Thiago, de novo a cadeira que eu tirei. Então, é o presidente da comissão do prêmio. Assenta aí. E já que chegou o presidente da comissão do prêmio, vamos passar para a parte formal. Inclusive,
Então tem que assinar o diploma, né? Então vai. Você lê. Aqui tem esse ritual na academia que o secretário sempre lê os documentos, não o presidente. Prêmio Academia Mineira de Letras, segunda edição. Aos 28 dias do mês de novembro de 2024, a Academia Mineira de Letras confere ao escritor José Eduardo Gonçalves, autor do livro Pistas Falsas, editado em abril de 2023, o Prêmio Academia Mineira de Letras 2024. Agora nós vamos assinar o seu diploma. Vou chamar o nosso confrade Luiz Gifone para entregar o diploma para o nosso programa. Agora eu vou pedir ao nosso secretário para ler o prêmio da editora. Ah, não, peraí. Não, tá certo. Tá certo. Prêmio Academia Mineira de Letras, segunda edição. Aos 28 dias do mês de novembro de 2024, a Academia Mineira de Letras confere a Patuá, editora do livro Pistas Falsas, de José Eduardo Gonçalves, editado em abril de 2023, o Prêmio Academia Mineira de Letras 2024. Vou pedir nossa confreira, Cecília Carvalho, para entregar o certificado. Tem que assinar. É o lado. Bom, vou só lembrar como é que é o processo de escolha do livro, né, premiado. Nós temos uma primeira etapa em que os próprios acadêmicos todos podem fazer indicações, se quiser. Naturalmente, não tem nada obrigado para a academia. Aqui é um lugar agradável, leve. Bom, a partir dessas indicações, então é formada uma comissão, sempre sob a presidência do secretário-geral da academia. E neste ano, né, a comissão, além do J.D. Vital, foi formada também pelo Luiz Gifone, Maria Esther Maciel, Carlos Herculano Lopes e Humberto Werneck. A comissão também é formada por membros da Academia Mineira de Letras. A partir das indicações, né, a comissão então escolhe o premiado, que foi o nosso Zé Eduardo, que está sendo premiado no dia do aniversário. Eu achei isso engraçado, bom, que foi como é que isso foi travado. E nós viemos para ouvir o Zé Eduardo. Eu sei que isso é uma coisa nem sempre boa para falar com o escritor. Fala do seu livro, mas vamos começar assim.
Só porque o microfone não. Não, para aquele lado. É um som metálico. Santo, para aquele lá, ó. Ele está metálico. O de vocês está assim também metálico. Alô? Alô? Agora eu tenho a voz do meu filho, não, mas é a voz também. Bom, boa noite, obrigado pela presença de vocês, amigos, acadêmicos e pessoas tão queridas, né, na minha vida, minha família, Virginia, Thiago, João Pedro, Lucas. Então, obrigado aí pela presença de todos. Muito obrigado à academia, pelo prêmio. A gente, quando escreve, a gente não pensa em prêmio, né? A gente escreve porque precisa escrever por alguma razão. Mas, para quem escreve, para quem publica tão pouco como eu, o prêmio é muito bom, faz muito bem, assim, ter voltado a publicar e receber esse prêmio. Engraçado, Jacinto, esse livro, Pistas Falsas, ele começando a pensar isso hoje, ele começou a nascer nessa academia, porque eu tinha publicado alguma coisa, alguns livros entre 1998 e 2003, depois eu publiquei um livro em 2005, que foi um livro que era uma reunião de entrevistas que eu fazia no projeto literário, Revista Palavra. Um livro que foi premiado na Fundação Nacional do Livro Infantil Juvenil como o melhor livro teórico do ano. Não tem nada de juvenil, mas tinha lá essa categoria, e é um livro que eu gosto muito. Mas a ficção autoral, o livro de ficção mesmo, eu abandonei assim em 2003 com o Vertigem que eu tinha lançado. Eu falei assim, eu não quero mais publicar. E passei anos escrevendo, sim, como eu sempre escrevi desde a adolescência, mas sem aquele desejo, né, aquela coisa da publicação. Mas acho que foi em 2016, a academia promoveu aqui, durante alguns meses, um curso com o professor Luiz Antônio de Assis Brasil, que é o professor de oficina de literatura, de oficina criativa, né, mais conhecido e respeitado do Brasil. E eu vim para esse curso e foi muito bom pelo retorno dele, né, dos colegas, principalmente dele, porque o primeiro texto que eu entreguei para ele na oficina, ele falou: você tem um livro pronto, né? O primeiro texto. Eu falei: não tem nada. Eu falei: mas você devia ter. Então foi muito legal, porque ali eu comecei a sentir de novo o desejo de voltar à ficção, né? Voltar à ficção. Eu estava, como estou até hoje, com uma carreira consolidada, né? Como editor aqui de Belo Horizonte, com duas coleções, de muito sucesso, curador de eventos literários, né? Tem uma trajetória que está aí. Ajudei a fundar duas revistas muito bacanas, né? A Revista Palavra, junto com a equipe do Ziraldo, e depois, mais recentemente, a Revista Olímpio, com a Maristela Maciel, mais dois colegas, o Maurício e o Júlio, enfim. Mas acho que a convivência tão intensa com escritores, fazendo os meus projetos, tudo foi me dando uma certa inveja desse povo que publica. Eu falei assim: poxa, eu tenho que publicar também, eu vou começar a pensar seriamente nisso. E aí a pandemia foi o ponto. Né? A pandemia foi o ponto de virada, assim, de concentração, de disciplina. Eu fiz algumas oficinas também, e aí eu comecei seriamente a pensar seriamente em publicar um livro. E eu sempre gostei de conto. Eu guardo até hoje os 3 primeiros livros que eu comprei assim, na minha juventude, ainda em São João del Rei, na agência de livros, né? Revistas e livros, a agência nunca teve livraria lá. Teve episodicamente, né? Mas
Mas eu lembro, sei lá, com que idade eu comprei, não sei a sequência, mas eu comprei o Bestiário, do Cortázar, uma edição portuguesa dos melhores contos de Kafka e uma seleção de contos do Hemingway. Esses livros eu tenho até hoje, eu guardo até hoje. E realmente foi na Metamorfose, quando eu li aquele primeiro parágrafo, né, quando o Gregor Samsa cortou, se transformava em certo, aquele negócio que eu falei, poxa vida, então escrever pode ser assim. E eu sempre gostei muito de conto. Mas o conto é o gênero maldito da literatura, é o patinho feio. É o patinho feio da literatura. Os poetas adoram chorar, dizer que são eles, que a poesia não tem editora para publicar, que a poesia pouca gente lê no Brasil. Mas poetas clássicos continuam fazendo sucesso, muito. Drummond, Bandeira, João Cabral, fora os Fernando Pessoa da vida, uma pleiade de poetas novas que tem maravilhosas, né? Assim, uma geração de poetas assim, uma geração incrível. Quer dizer, a poesia, ela tem um público muito cativo, romance nem se fala, e o gênero conto é aquele gênero, você nunca está numa conversa que a pessoa fala assim. A pessoa pode até falar assim, você leu aquele livro e fala o nome de um livro. Esse livro normalmente é um romance. Não é um romance, é um livro de poesia. Ninguém fala, você leu aquele livro, né, Zé Eduardo, você leu. A Itamar Vieira Júnior é um exemplo agora, claro, os romances deles são melhores. Mas o livro de contos do Itamar passou batido. Os dois romances dele ganharam o prêmio, um atrás do outro. Então assim, as pessoas lembram dos romances. E os contistas, mesmo os grandes contistas brasileiros, e os grandes romancistas brasileiros são ótimos contistas, né? Machado, Guimarães Rosa, Clarice Lispector. Mas você pega os contistas, você pega um maravilhoso contista que é o Rubem Fonseca. Está esquecido, gente, quem está lendo o Rubem Fonseca? Dalton Trevisan está vivo, produzindo, quem lê? Os mesmos. Sérgio Santana era um contista maravilhoso, tinha um público fiel dele, só aquele público fiel. Então, assim, os contistas fazem parte vamos dizer, eles são, o conto é o patinho feio do gênero literário mesmo. Então, eu só posso ser muito grato, por exemplo, ao Eduardo, ao Edu Lacerda, por ter me abrigado como contista. Eu vou dar um exemplo para vocês. Assim, quando eu escrevi o livro, não tem demérito nenhum em contar isso, mas eu procurei duas editoras maiores, onde eu tinha conhecidos. Uma falou assim, olha, isso era 2022 para 2023, a partir de 2024 eu posso ler, para avaliar. Pô, eu estava doido para publicar, custei anos no voltar, eu estava doido para publicar. Eu falei, vou esperar 2024 para o sujeito ler e falar que não vai publicar, ou que vai publicar em 2025, 2026. E a outra editora que eu procurei, leu, gostou e falou assim, mas nós não estamos publicando conto. Você tem bom romance? Eu mandei o livro também para a pessoa que tinha editado na Record, uma editora muito conhecida, a Luciana Vilas Boas, mandei o original para ela, ela respondeu, nossa, seu livro é maravilhoso. E ela hoje tem uma agência uma agência literária que representa escritores brasileiros no exterior. Ela falou, se você tivesse escrito romance, eu te representaria. A pessoa fala que seu livro é maravilhoso, mas que não vai te representar. A outra fala que seu livro é ótimo, mas não vai te editar. Então, assim, é um gênero, e olha que nós temos Minas Gerais, né? Terra de contistas, né? Aqui tem dois, aqui na minha frente, maravilhosos. Francisco de Moraes Mendes e Luiz Gifone. Mas é uma terra de contistas, nós já fomos a terra do conto, né? Luiz Vilela está lá, no Ituiutaba, lá quietinho, no cantinho dele. Nós temos ótimos contistas aqui, mas o conto não é realmente o gênero de gosto, né, assim, em geral. Mas é o que eu me dispus a fazer,
é o que eu gosto, o que eu acho que eu tenho mais vocação para escrever. E eu queria, com esse livro, assim, eu queria, antes de tudo, provar para mim mesmo que eu era um escritor de verdade, porque eu tive tanta decepção, frustração com a minha carreira, com o meu romance, que eu adoro, mas ele é muito doido mesmo. O Vertigem, um troço assim, em 3 vozes, o personagem não tem nome, a história você não sabe direito o que é, mas é um livro muito intenso, assim, muito forte. Ele foi editado pela Record, ele ainda existe lá nos galpões lá abandonados da Record. Esse livro está lá ainda. Eu adoro esse livro com a orelha do Inácio Aurora Brandão. Quando ele escreveu, eu nem me conhecia. Eu adoro esse livro, mas a recepção foi 0 e aquilo eu me assustei. Aí eu falei assim, não, mas eu sou um escritor. Eu posso me dispor a escrever um livro que vai primeiramente me agradar, né? Como escritor, como leitor. E foi o meu desafio para mim mesmo com esse livro. Eu queria provar que a gente pode contar uma história em uma página, em 2 parágrafos, em um parágrafo, em 3 linhas. Então esse livro ele tem histórias que para mim estão contadas em 2 linhas. O conto maior desse livro está até 4 páginas, não sei, se não lembro de cabeça. Né? Pode ser. Então os contos são realmente curtos, ele é um exercício de concisão, ele é um exercício de domínio técnico, é um exercício de o que um bom conto deve ter. Não, você tem que segurar o conto da primeira linha e levar ele até o final, sem tropeço. Você não tem tempo de errar, porque o romance você pode até ter momentos ruins, mas o conto ele tem que ser bom, ele tem que segurar inteiro. Então foi um exercício mesmo de prática, de escrita literária, que particularmente me deixou muito feliz. Foi um livro que eu gostei de fazer, é um livro que eu me senti seguro com ele. Eu acho ele um ótimo livro, e eu acho que o prêmio tem essa coisa, assim, o mais legal de qualquer prêmio é chamar atenção para o livro. Permitir que outras pessoas prestem atenção naquele livro, que outras pessoas queiram ler esse livro, né, queiram se aproximar dele. Bom, aí eu estou contando a história geral e com todo o livro de contos, pelo menos nesse. Eu falo assim, eu acho que é a dificuldade de você até vender um livro de contos. O que é o livro? O que é o livro? O que fala esses contos, né? O meu livro está dividido em blocos, e são blocos assim, bem diferentes, né? Cada um com uma vida muito própria. Eu fui escrevendo e de repente eu fui sentindo que eles se encaixavam. Se eu pudesse ter uma linha geral, assim, o primeiro bloco ele se chama Vidas em Desalinho, e eu acho que essa coisa do desalinho é uma característica do livro. Ele é um livro um pouco sobre a dificuldade das relações, seja entre casal, seja pai e filho, seja entre amigos, seja entre bichos e homens, né? Então, essa coisa do desalinho, de um certo desajuste, né? Eu acho que isso é uma tônica desses contos. Ele, de modo geral, não são histórias, vamos dizer, felizes, mas também são histórias que abrem uma perspectiva, talvez, e mesmo quando a história é densa e é difícil, eu acho que é uma característica minha, tem uma dose de lirismo, assim, sabe? Um frescor assim, na linguagem, eu acho que eu conto às vezes uma história forte, quer dizer, não essa que o Odilon leu, que eu acho pesadíssima, mas que o Odilon gosta muito, essa que, a primeira que o Odilon leu, mas eu tenho essa característica de ter um certo lirismo na minha linguagem.
Então, o primeiro bloco, ele fala dessas relações de modo geral. Agora, hoje, escutando o Gilmão, pensei assim, nossa, esse livro está prato feito para psicanalista. Está louco, assim, é muita relação com o pai, tem muita. Só agora eu me dou conta de tantas relações pai e filho, né, que tem ali, ao longo desse livro. Muitas, muitas vezes. E acho que tem em qualquer boa literatura, né? Em qualquer boa literatura você tem essas relações prementes. Então, tem um bloco que é esse, tem um bloco que é só com história de garotos, só com história de crianças, e uma das minhas admirações literárias é o Otto Lara Rezende, de São João del Rei, que tem contos maravilhosos com crianças, né? Contos maravilhosos, bonitos e doloridos, assim, mas envolvendo crianças. Tem muita homenagem nesse meu livro, para quem é leitor sabe, né? O conto que abre o meu livro ele se chama, esqueci o nome, mas ele é uma releitura. Ele é uma releitura minha do Casa Tomada, que é o primeiro conto do Cortázar do livro Bestiário. Chama A Casa. Né? Só que no conto do Cortázar, os habitantes da casa vão sendo expulsos da casa. No meu conto, as pessoas desaparecem. Desaparecem e as crianças estão ali fazendo desaparecer. Mas é uma homenagem ao Cortázar. Tem uma homenagem nos bichos. Eu gosto muito dos contos dos bichos, eles me lembram umas fábulas do Kafka. Tem muitas com animais, então os meus bichos, eles pensam, eles raciocinam, e também não são bonzinhos, não. Eles comem, eles devoram, eles agridem. Então tem o bloco dos garotos, tem o bloco dos bichos, tem uma miscelânea que eu chamei de, não me lembro mais também, não me lembro. E tem uma parte final desse livro que se chama Pistas Falsas. Pistas Falsas, eu reparei que também é uma expressão que está em vários contos. Ele está no primeiro conto, ele está em vários outros contos, essa expressão Pistas Falsas. E o que é esse último bloco? Ele deliberadamente parte de personagens reais, de pessoas que eu vi, que eu convivi, ou de situações que eu mesmo vivi. Ele parte disso. Ele parte disso para ser uma invenção. Então, o melhor exemplo disso é o conto que encerra o livro, onde eu imagino uma grande foto com os meus coleguinhas de primário, ginásio, todos. Eu imaginei uma foto que tivesse todo mundo ali. E eu vou falando, cada frase eu vou citando um desses colegas. Né? E o Adenor, que é meu amigo de berçário, você está lá também. E aí eu vou lembrando, vou colocando uma frase que vai colocando uma característica de cada um. Mas, à medida que o conto evolui, tem gente que não existe que entra, tem nomes que é para confundir, é pista falsa mesmo. No final, eu caso o personagem que não casou com o outro, assim, eu vou confundindo a história que começa com lembranças reais, assim, características daquelas pessoas, uma característica só de cada pessoa, assim, que eu fui escolhendo, fui colocando, para no final fazer uma certa confusão mesmo, proposital, e terminar com a frase que o Benoît Atum gosta muito, que é: não peço desculpas pelo meu ofício, a vingança do escritor é inventar a vida dos outros. Então, sinto muito, às vezes eu inventei e coloquei. E vários outros contos meus partem de situações, ou de cenários que são... Eu pego a minha casa, ela é cenário de um conto. Né? Eu pego uma determinada situação, o pessoal fala, está falando dele, mas não está. Aí eu tenho uma história inventada. Mas o Pista Falsa, de certa forma,
é porque eu acho que a literatura não tem que levar certeza nenhuma, sabe? Eu acho que a literatura é muito mais provocação, ela é muito mais dúvida, ela é muito mais um confronto com o seu próprio abismo, com o seu próprio mundo convulso e conturbado, e que você vai lá e remexe aquilo e traz aquilo para a sua escrita. Eu acho que a literatura ela não tem esse compromisso, vamos dizer, com a realidade, não é? Como diz, né? O Flaubert, eu sou Madame Bovary, né? Assim, bom, quem é essa mulher? O que é essa mulher? Eu sou a Madame Bovary. Então, assim, eu sou todos eles, eu sou todos esses personagens, mas também não sou. E também não quero esclarecer, porque eu acho que a literatura te leva a caminhos muito diversos. E tem uma característica desse meu livro, que ele tem muito um final indefinido em várias histórias. Hoje me ligou uma pessoa que eu nem sabia que era leitora, não costuma ser leitor de nada, e falou: estou lendo seu livro, estou adorando, porque você deixa o leitor com uma responsabilidade danada de ler até o final. Eu falei: que bom, né? A gente põe para trabalhar um pouco, né? Eu já trabalhei muito, agora você inventa o seu final aí. Então tem um pouco disso também, do final em aberto, né? Eu acho que também é uma característica disso, de deixar o final em aberto. E de não ter resposta mesmo. Eu acho que eu não procuro resposta nos livros que eu leio. Não é isso que eu quero. Eu também não ofereço resposta. Eu acho que a literatura é uma boa companheira de vida, mas ela não vai responder, ela vai mais perguntar, né? Acho que a boa literatura está sempre fazendo perguntas. Eu estou falando sem parar, eu não sei se você quer fazer perguntas, se o Eduardo quer perguntar alguma coisa, se alguém que já leu o livro quer perguntar alguma coisa. E quem não leu, eu gostaria que lesse, claro, porque o que o escritor mais quer é ser lido. Acho que o livro se realiza na leitura. Eu mesmo, quando escuto alguém ler um texto meu, isso abre para mim uma outra janela diferente, uma outra voz, não é a minha voz, é como uma pessoa interpretou esse texto. É muito emocionante sempre ver o Odilon, e hoje a leitura dele casar com a música, que eu fiz essa letra há muitos e muitos anos para o Lucas. E aí é isso, esse conto, de repente ele tem uma coisa legal? Tem. Eu realmente fiz uma letra para o meu filho que ele nunca gravou. Ele nunca gravou. Eu posso até, com a escrita, estar publicamente dando uma chamada, né? Assim, você nunca gravou. Mas aquele não sou eu, né? Esse personagem, ele parece que ele está ou entrando numa demência ou ele está morrendo. Ele está no estado de partida para algum lugar. Ele está sentado naquela cadeira, não sabe nem se aquela pessoa na frente é o filho mesmo, se ele está reconhecendo direito, ele só tem aquelas lembranças ruins de uma vida de bagunça, de erros e de coisas que ele foi deixando para trás, né? Família, tudo que ele foi deixando, renegou o próprio filho, mas o filho um dia voltou, falou que eu aceitava e tal. Mas enfim, tem uma pega de realidade ali, né? Assim, existe um ponto de partida, mas a história é outra. Quem me conhece sabe que a relação linda que nós temos não passa por isso aí. Mas se eu fosse falar da minha relação linda com o Lucas, não daria um conto. Eu preciso falar de uma coisa mais complicada, né? Então eu preciso escrever uma história mais pesada para ser um conto que pega. O segredo aqui. Quer dizer, minha família sabe que minha mãe, quando morreu, eu estava de mão dada com ela. Eu tive alguns momentos com ela ali e eu tive alguns momentos sozinho com ela. O conto fala assim: minha mãe sabe. Minha mãe contou para mim na hora de morrer que sabia meu segredo. Aí minhas irmãs ficam perguntando: ela te falou mesmo, Zé?
ela te falou mesmo? Ela te falou mesmo alguma coisa? Eu falei, deixa pra lá. Tá? Quer dizer, eu tive um momento com a minha mãe. Eu vou assim, vou aproveitar essa coisa para criar uma coisa, criar um negócio como se a minha mãe conservasse a vida inteira um segredo sobre mim. Então isso é uma pista falsa. Agora quem lê, né, pode, quem me conhece, puxa vida, será que a dona Neida contou mesmo para ele? E eu fico furioso com a minha mãe porque ela morre e era a única pessoa que sabia meu segredo e morre. Eu falei assim, agora eu vou ter que suportar sozinho de novo. Então tem toda essa história. E se eu for pensar, no meu primeiro livro, Cartas do Paraíso, eu tenho um conto que é um fato real. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu era desenhista. Eu era mais desenhista do que escritor. Só perdi um concurso de desenho. Esse camarada ali, porque nós teve um concurso na escola, eu fiz um desenho maravilhoso da igreja de São Francisco, maravilhoso, com aqueles detalhes, vou fazer uma árvore e ganhei um prêmio. Então, assim, fiquei magoado. Aos 10 anos de idade, eu resolvi dar de presente para minha mãe um desenho do retrato dela. E o retrato ficou horrível. O desenho ficou horrível. Foi um negócio muito pesado, assim, muito pesado mesmo. E aí eu fiz um conto com essa história, dando um presente para ela, que foi um presente horroroso. Aí, de certa forma, nesse ponto agora, ela devolveu, né? Fez o troco. Você fez o desenho ruim para mim? Agora eu vou te contar, eu sei do seu segredo, eu vou morrer com ele. É muito esquisito. É muito estranho. Mas, enfim, eu não tenho muitas oportunidades para falar, né, gente? Então, quando me dá o microfone, eu vou querer ficar falando a noite toda, porque eu acho que é muito bom a gente falar do próprio livro. Eu adoraria falar mais vezes, eu adoraria participar de rodas de leitura, porque a gente, quando fala, a gente vai aprendendo sobre a própria escrita, né? Vai aprendendo exatamente, porque quando a gente escreve, a gente não sabe exatamente onde vai chegar. Não sabe. Isso aqui, ó, o Eduardo tem uma característica nos livros que ele edita. Chega no final da edição e fala assim, Zé, eu tenho um negócio que é o seguinte, eu sempre dou um espaço no final para você escrever o que você quiser. Ele sempre faz isso com os autores, continua fazendo. Escreve o que você quiser. Eu falei, caramba, eu entreguei meu livro, escreve o que eu quiser e tal. Aí, de certa forma, eu peguei essa imagem, né, da capa, que eu acho que é muito feliz mesmo, e fiz um texto aqui. Na verdade, esse texto é a minha declaração de fé da literatura. Esse texto é o que eu acho que é a literatura para mim. Entendeu? Eu acho que vou terminar por aqui. Ó. Uma jornada febril para encontrar o que ainda não sei. O que talvez nunca venha a saber. Escrever é um ato selvagem e radical. Fala-se da solidão de quem escreve, mas não é bem assim. Eles estão aqui comigo, os inquilinos de sempre. Os habitantes de um inferno particular, inquietos e silenciosos. É com eles que vou ao chão, à lama, ao caos e brigas infindáveis. Às vezes compartilho com eles segredos inconfessáveis. São cúmplices nas horas improváveis, cruéis quando parecem adular. Adoro os jogos de engano, as ofertas falsas de brilho. Oferecem o gozo e a epifania, mas não há beleza na escrita propriamente. É só uma luta encarniçada, feroz. Não se sai ileso. A vida insana é o que se escreve quando se enfrenta a selva. A vida em vertigem, indócil e fascinante. Sim, estamos perdidos. Não há pistas confiáveis, sinais por onde ir sem se machucar, alertas de precipícios ou de inimigos inesperados. Tudo é inesperado, pois tudo é invenção, mesmo quando não o é, de fato. Só há um jeito de saber. É isso.
Eu quero mais agradecer. Eu tenho sempre repetido que quem ganha os prêmios e merece ser sempre lido e premiado são os escritores, as escritoras, né? O editor é uma parte desse processo, nem é uma parte necessária hoje em dia, né? E que bom que não seja, porque não sendo mais necessário, a gente tem uma liberdade maior para trabalhar e trazer a nossa experiência. E eu quero agradecer principalmente ao José Eduardo, porque ele é um editor muito mais experiente, então não só como autor, mas também como editor, ele foi muito generoso nesse processo de ensinar e de falar: Eduardo, não é por aqui, vamos por outro caminho, não é essa capa que eu quero. E então foi uma dupla experiência com um grande escritor e com um grande editor, e essa parte foi fantástica na edição do livro. Agradecer à Academia Mineira de Letras pelo prêmio, pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Isso é uma coisa que eu repito sempre quando eu posso falar. A gente vive um descaso histórico na leitura, na literatura e no livro. A pesquisa mais recente, Retratos da Leitura no Brasil, dá que 53% dos brasileiros não leram um livro no último ano. Então, todos nós, leitores, editores, escritores, escritoras, eu acredito nessa missão de estar aqui, promover a leitura, promover o livro. Então, esse trabalho da Academia Mineira, para mim, é fantástico, porque traz as pessoas para um espaço, para um encontro. Então, vocês estão de parabéns também por esse trabalho. E como eu disse, né, é um escritor que ganhou o prêmio, eu só queria também agradecer à equipe da editora. Uma editora é muito mais do que o seu editor. A gente tem toda uma equipe, desde a Sheila Gomes, que embala nossos livros. Cada livro que vem de lá, tem uma pessoa lá embalando, conferindo estoque. A Priscila Gonunes, que é minha sócia e companheira. A Roseli Vaz, que fez quase 10 opções de capa, né? A gente foi conversando bastante, não é por aí, tenta de novo. Então, uma capista incrível. A gente tem outras pessoas que trabalham na editora, Ricardo Escudeiro, Amanda Vital, que ainda estão com a gente, que são assistentes editoriais. Essas pessoas são fundamentais. E todos os outros autores e autoras da editora. O ano passado nós publicamos quase 400 títulos. A gente só chega até aqui, eu falo até aqui, é um prêmio. Na semana passada a gente também ganhou o prêmio Jabuti de melhor livro de romance de estreia. Não é um livro só, é todo um trabalho, e esses autores e autoras que às vezes não foram reconhecidos, mas também são excelentes escritores e escritoras, são uma parte fundamental que permitem a editora chegar até algum lugar junto com alguns autores e continuar esse trabalho. Então, para mim, cada autor e autora tem uma parte em cada reconhecimento, né? O reconhecimento é para o que o José Eduardo escreveu, e eu tenho certeza que ele ganhará esse prêmio com qualquer outra editora, mas sendo a Patois, tendo escolhido a Patois para caminhar junto nesse momento, agradecer essas pessoas que estão com a gente. Você tem quantos autores publicados? Você tem uma quantidade top, né? Acho que a gente deve estar com quase 3.000 pessoas nos últimos 14 anos. Mas não isso é importante, assim, não são números, né? Eu sempre falo, em 2017 eu casei com a Priscila, e a gente tem uma livraria que é uma livraria bar, e mais ou menos uns 300 autores e autoras estavam na festa. A gente sabe o nome de cada um, acompanha, publica livros por outras editoras, está acompanhando, vai aos lançamentos, a pessoa casa, separa, viaja, faz mestrado, faz doutorado. São pessoas, então não são números, né? Assim, o livro, eu li cada um desses livros e gosto muito. Bom, muito bem, eu acho que agora você vai autografar livros, para quem quiser, né? Vai.
Ótimo presente, gente. O livro, o selo da academia. Não, bacana, eu acho que o Eduardo, assim, ele é muito modesto, né? Mas para atuar, faz um trabalho incrível de identificar, de receber e acolher autores e muita gente que hoje está aí, a Companhia das Letras, a Todavia, o Prêmio Doidado, passou pela Patuá. E é uma editora muito respeitada, né? Eu, quando entrei também pela Patuá, eu tinha também duas outras editoras independentes que estavam interessadas. Mas eu sei que as pessoas leem os livros do Patuá quando chegam, né? Os outros escritores gostam. Eu acho que é um trabalho quase quixotesco, mas muito valioso, né? Muito bacana. Você sabe, Eduardo, quando saiu a lista dos semifinalistas do Jabuti, eu falei assim, pô, o Eduardo vai ficar tão frustrado comigo. Porque ele vivia falando, seu livro vai pro Jabuti. Seu livro vai. Geralmente eu acerto, viu? Geralmente eu acerto, mas ganhamos o prêmio da Academia Mineira de Letras. Que é bacana demais. E você ganhou o prêmio do melhor romance de estreia, né? Que é muito bacana. Não, eu estou super orgulhoso com esse prêmio que eu recebi, maravilhoso, estou muito honrado, sinceramente. Isso aqui vai para o quadro. Isso aqui vai para o quadro. Mas é isso, eu vou autografar os livros e também, se alguém quiser fazer uma pergunta, é agora. Já avisei que eu não vou esclarecer essas pistas. Você teve quantos indicados para o Jabuti da editora dessa vez e ganhou um, né? nós tivemos 7 semifinalistas, 3 finalistas e uma autora premiada. Dizem os livreiros, eu estou só repetindo, quem me diz isso é o Alencar da Quixote. Ele falou assim, a Patuá é boa para ganhar prêmio. Bom, Então vamos, né? vamos lá para... Você quer que saia?